Primeira de Samuel, capítulo 26. Davi poupa a vida de Saul novamente. Alguns homens de Zif foram até Saul em Gibeá para lhe dizer: Davi está escondido na colina de Aquilá, em frente ao deserto de Gesimom. Então Saul escolheu 3.000 dos melhores soldados de Israel e saiu para perseguir Davi no deserto de Sif. Acampou à beira da estrada, ao lado da colina de Aquilá, junto ao deserto de Gesimom, onde Davi estava escondido. Quando Davi soube que Saul tinha vindo atrás dele no deserto, enviou espiões para confirmar a notícia de que Saul havia chegado. Então Davi foi ao acampamento de Saul para ver o que se passava por lá. Saul e Abner, filho de Ner, comandante do seu exército, dormiam dentro de um círculo formado por seus guerreiros. Quem se oferece para ir até lá comigo? Perguntou Davi ao hitita Aimeleque e a Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe. Eu irei com o Senhor, respondeu Abisai. Então Davi e Abisai entraram no acampamento de Saul à noite e o encontraram dormindo, com a lança fincada no chão, perto da cabeça. Abner e os soldados dormiam à sua volta. Abisai disse a Davi: Certamente, desta vez, Deus entregou o inimigo em suas mãos. Agora, deixe-me cravá-lo na terra com um só golpe da lança. Não precisarei de outro. Não o mate, disse Davi. Ninguém será considerado inocente se atacar o ungido do Senhor. Por certo, o Senhor ferirá Saul algum dia, ou ele morrerá de velhice ou na batalha. Que o Senhor me livre de matar o homem que ele ungiu. Mas vamos pegar a lança e o jarro de água que estão perto da sua cabeça, e depois vamos embora. Davi pegou a lança e o jarro de água que estavam perto da cabeça de Saul. Depois, ele e Abisai saíram sem que ninguém os visse nem acordasse, pois o Senhor os tinha feito cair num sono profundo. Davi subiu a colina e passou para o outro lado, até estar a uma distância segura. Então gritou para os soldados e para Abner, filho de Ner: Acorde, Abner! Abner perguntou de volta: Quem é você? E como ousa acordar o rei aos gritos? Você é um grande homem, não é mesmo, Abner? Disse Davi. Quem em todo o Israel pode se comparar a você? Por que então não protegeu o seu senhor, o rei, quando alguém chegou tão perto dele que poderia matá-lo? Isso não é nada bom. Tão certo como o Senhor vive, você e os seus homens merecem morrer, pois não protegeram o seu rei, ungido do Senhor. Olhe em volta. Onde está a lança e o jarro de água do rei, que estavam mesmo perto da cabeça dele? Saul reconheceu a voz de Davi e disse: É você, meu filho Davi? Davi respondeu: Sim, meu senhor, o rei. Por que é que o meu senhor persegue o seu servo? O que é que eu fiz? Qual é o meu crime? Agora, porém, peço que o rei ouça o seu servo. Se o Senhor incitou o rei contra mim, então que ele aceite a minha oferta. Mas se isso tudo não passa de um plano de homens, que o Senhor os amaldiçoe, pois eles me expulsaram do meu lar, de modo que não posso mais viver entre o povo do Senhor. E disseram: Vá servir outros deuses. Devo morrer em terra estrangeira, longe da presença do Senhor? Por que é que o rei de Israel sai à procura de uma pulga? Por que é que me persegue como uma perdiz nos montes? Então Saul disse: Pequei. Volte para casa, Davi, meu filho, e não procurarei mais lhe fazer mal, pois hoje
Você considerou a minha vida preciosa. Tenho sido insensato e cometi erros muito graves. Aqui está a sua lança, rei, respondeu Davi. Mande um dos seus servos vir pegá-la. O Senhor recompensa quem age com justiça e lealdade. E eu me recusei a matar o rei, mesmo quando o Senhor o entregou nas minhas mãos, pois é o ungido do Senhor. Agora que o Senhor considera minha vida preciosa, como hoje considerei preciosa a vida do rei, que ele me livre de todos os meus sofrimentos. E Saul disse a Davi: Seja abençoado, Davi, meu filho. Você realizará muitos feitos heróicos e certamente será bem-sucedido. Então Davi foi embora e Saul voltou para casa. Capítulo 27. Davi entre os filisteus. Davi, porém, pensou: Um dia Saul me apanhará. O melhor que tenho a fazer é fugir para a terra dos filisteus. Então Saul deixará de me perseguir em todo o território de Israel, e por fim estarei seguro. Assim Davi levou os 600 homens e foi até Aquis, filho de Maoque, rei de Gate. Davi, seus soldados e suas famílias se estabeleceram ali com Aquis, em Gate. Davi levou suas 2 esposas, Ainoã, de Jezreel, e Abigail, viúva de Nabal do Carmelo. Quando Saul soube que Davi tinha fugido para Gate, deixou de persegui-lo. Certo dia, Davi disse a Aquis: Se parecer bem ao meu senhor, preferimos viver em uma das cidades no campo. O seu servo não precisa morar na cidade real. Então Aquis lhe deu a cidade de Ziclag, que pertence aos reis de Judá até hoje. E Davi viveu 1 ano e 4 meses entre os filisteus. Partindo de Ziclag, Davi e os seus homens atacaram os Gesuritas, os Gersitas e os Amalequitas, povos que, desde tempos muito antigos, viviam perto de Sur, até a terra do Egito. Davi não deixava nenhum sobrevivente, homem ou mulher, nos povoados que atacava. Antes de comparecer à presença do rei Aquis, tomava ovelhas, gado, jumentos, camelos e roupas. Que lugar você atacou hoje? Perguntava Aquis. E Davi respondia: O sul de Judá, a região dos Jerameelitas e dos Quenitas. Davi não deixava nenhum sobrevivente, homem ou mulher, para ir a Gate e contar onde ele havia estado de facto. Isso acontecia repetidamente, enquanto ele vivia entre os filisteus. Aquis acreditava em Davi e pensava: a esta altura, o povo de Israel deve odiá-lo muito. Agora ele ficará aqui e me servirá para sempre. Capítulo 28. Saul consulta uma médium. Naqueles dias, os filisteus reuniram as suas tropas para outra guerra contra Israel. O rei Aquis disse a Davi: Saiba que você e os seus homens sairão à batalha comigo. Está bem, disse Davi. Agora o Senhor verá por si mesmo o que somos capazes de fazer. Então Aquis disse a Davi: Colocarei você como meu guarda pessoal enquanto eu viver. Nesse tempo, Samuel já havia morrido e todo Israel tinha chorado a sua morte. Estava sepultado em Ramá, sua cidade natal. Saul havia expulsado da nação todos os médiuns e todos os que consultam os espíritos dos mortos. Os filisteus acamparam em Sunem e Saul reuniu todo o exército israelita e acampou em Gilboa. Quando Saul viu o imenso exército dos filisteus, entrou em pânico.
Consultou o Senhor a respeito do que deveria fazer, mas o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem pelo Urim, nem por profetas. Então Saul disse aos seus conselheiros: procurem uma mulher que seja médium, para que eu pergunte a ela o que fazer. Os seus conselheiros responderam: há uma médium em Endor. Então Saul se disfarçou com roupas comuns e, acompanhado de 2 dos seus homens, foi à noite à casa da mulher. Preciso de falar com um homem que está morto, disse ele à mulher. Você pode invocar o espírito dele para mim? Quer que me matem? Respondeu ela. Você sabe que Saul expulsou todos os médiuns e todos os que consultam os espíritos dos mortos. Por que prepara uma armadilha contra a minha vida? Saul, porém, jurou em nome do Senhor e prometeu: tão certo como vive o Senhor, nenhum mal lhe acontecerá por isso. Por fim, a mulher disse: de quem é o espírito que devo invocar? De Samuel, respondeu Saul. Quando a mulher viu Samuel, gritou: você me enganou! Você é Saul! Não tenha medo, disse o rei. O que você vê? Vejo um Deus subindo da terra, disse a mulher. Qual é a aparência dele? Perguntou Saul. É um ancião envolto num manto, respondeu ela. Saul entendeu que era Samuel e se curvou diante dele com o rosto em terra. Então Samuel perguntou a Saul: por que é que me perturba chamando-me de volta? Porque estou muito angustiado, respondeu Saul. Os filisteus estão em guerra contra mim. Deus me abandonou e não me responde por meio de profetas nem por sonhos. Por isso chamei o Senhor, para que me diga o que fazer. Samuel, porém, lhe disse: por que me consultar se o Senhor o abandonou e se tornou seu inimigo? O Senhor fez exatamente conforme tinha dito por meu intermédio. Rasgou das suas mãos o reino e o entregou a outro, Davi. O Senhor lhe fez isso hoje porque você se recusou a executar a ira ardente dele contra os amalequitas. Além disso, o Senhor entregará você e o exército de Israel nas mãos dos filisteus. E amanhã você e os seus filhos estarão aqui comigo. O Senhor entregará o exército de Israel nas mãos dos filisteus. No mesmo instante, Saul caiu estendido no chão, paralisado de terror com as palavras de Samuel. Estava fraco de fome, pois não havia comido nada durante todo aquele dia e toda aquela noite. Quando a mulher viu o quanto ele estava perturbado, disse: meu senhor, obedeci a sua ordem e arrisquei a minha vida. Agora, faça o que digo e deixe que eu lhe dê alguma coisa para comer, a fim de que recupere as forças para a viagem de volta. Mas Saul se recusou a comer. Os seus servos também insistiram para que ele se alimentasse, até que, por fim, ele concordou. Então ele se levantou do chão e foi sentar-se na cama. A mulher estava engordando um bezerro, de modo que saiu depressa e o matou. Pegou um punhado de farinha, preparou a massa e assou um pão sem fermento. Trouxe a refeição para Saul e os seus conselheiros, e eles comeram. Depois saíram naquela mesma noite.